Uma mulher que tinha o sonho de casar, ter sua própria família, ter filhos e quase foi morta pelo próprio companheiro. Hoje eu vou te contar o caso Natasha Ribeiro. A bancária Natasha Ribeiro, de 31 anos, ela decidiu em março de 2023 ir para um retiro espiritual que ela já frequentava e ela tinha muito o sonho de casar e ter filho, era o sonho da vida dela. E ela ouviu lá de uma das mentoras que logo ela ia encontrar o homem da vida dela e que ela teria um filho chamado Davi. Nesse mesmo retiro, ela conheceu um homem que não foi divulgada a identidade dele, de 45 anos, que disse para ela que ouviu a mesma coisa dessa mentora, que ele teria um filho chamado Davi. Isso empolgou muito a Natasha, ela falou, meu Deus, isso é coisa de, né, é Deus, é destino, e os dois começaram a se envolver muito. E logo eles estavam morando junto. Esse homem era veterinário e ele era casado. E no começo ele falou pra Natasha que ele era casado, mas só casado assim, ainda nos papéis. Ele morava na casa com a mulher, mas ele falou que eles não tinham mais relação, que eles já estavam separados, estavam só ali por causa dos filhos, porque a filha ainda ia fazer 18 anos, estava esperando a filha fazer 18 anos pra se separar dela. A Natasha, por acreditar que era um mandado de Deus mesmo, por ter ouvido da mentora que teria um filho chamado Davi e ele ouvido a mesma coisa, acreditou nele, né, gente? Muitas mulheres caem nesse papo do tô me separando, o casamento não tá bom e tal, e acreditou nesse sonho que realmente ele era o homem da vida dela. Mas logo o relacionamento dela com esse rapaz veterinário foi evoluindo, e ele morava em São Paulo e foi morar com a Natasha no apartamento dela no Rio de Janeiro. Ele largou a mulher e foi morar com a Natasha no apartamento dela no Rio de Janeiro. A Natasha era bancária, trabalhava há mais de 10 anos num banco e ele convenceu ela a largar esse trabalho, porque ele dizia que ela merecia muito mais que isso, ela merecia ser uma empresária, ter o próprio trabalho dela e não trabalhar CLT, ter um chefe e tudo mais. Então ela para de trabalhar e ela começa também a fazer um tratamento para engravidar. A Natasha diz que era atormentada pela ex-mulher dele, que não aceitava o fim do casamento, que passou por diversas situações, que ele dizia que a mulher era doida e tudo mais. E ela começou a perder a individualidade dela própria. Por exemplo, ela não saía mais com ninguém, ela tinha que estar em casa para almoçar com esse marido, né, com esse rapaz que ela conheceu nesse retiro, ela tinha que estar lá para jantar com ele, ela tinha que estar lá. Então ele conseguiu tirar ela do trabalho, conseguiu fazer com que ela vivesse a vida dele. E aí, segundo a Natasha, também ela conta em entrevista que ele começou a colocar tudo no nome dela. Então, por exemplo, eles alugaram um apartamento, eles resolveram sair do apartamento da Natasha, porque ele dizia que era um apartamento muito pequeno para os dois morarem juntos. Ele queria morar num apartamento de luxo, numa coisa maior, e ele tinha condições de pagar, porque era veterinário e tal, só que ele colocou no nome da Natasha esse aluguel, porque ele falava que era melhor botar no nome dela, enfim. Colocou no nome dela, aí ele comprou um carro de luxo, assim, um carro de 200 mil reais, colocou no nome da Natasha também. Então ele começou a fazer meio que dívidas no nome dela. E aí a Natasha começou, no começo ela falou que ele pagava tudo certinho, mas ela começou a descobrir que tinham dívidas absurdas que no nome dela, que o cartão dela estava completamente, né, com o nome totalmente sujo e várias outras coisas. Até que um dia a Natasha descobre que o tal do rapaz que ela estava se relacionando, ele tinha vasectomia, que é aquela cirurgia que você não quer mais ter filhos, então não tem como você engravidar ninguém. Ou seja, ela estava fazendo tratamento para engravidar à toa. Ela nunca ia engravidar dele, porque ele tinha vasectomia, e ele sempre falava para ela que eles iam ter o Davi, ele punha a mão na barriga dela e orava com ela todos os dias pelo Davi, e na verdade ele sabia que nunca isso ia acontecer jamais. No dia 3 de dezembro de 2023, agora super recente, a Natasha foi internada no hospital do Rio de Janeiro por overdose de paracetamol. Ela disse que acordou 4 dias depois no hospital e sem entender nada onde ela estava, o que estava acontecendo, e que aí ela teve ter certeza, né, que o tal marido dela, né, com quem ela estava se relacionando, tentou envenenar ela. O marido diz que encontrou Natasha assim, né, e que ela tentou tirar, dando a entender que ela tentou tirar a vida dela, mas ela diz que isso é impossível, que estava tudo bem, inclusive na noite que isso tudo aconteceu, ela teve um jantar romântico com ele, e aí ela não lembra mais nada. A Natasha diz que antes disso tudo acontecer, ela já sentia
quando ela estava dormindo, algumas picadas pelo corpo dela. Como ele era veterinário, ele sabia aplicar medicamentos, inclusive medicamentos veterinários. E uma vez ela acordou no meio da noite e pegou o marido aplicando um medicamento nela com uma seringa. Ela saiu correndo, ela disse que fechou a porta do banheiro e saiu correndo, se trancou no banheiro e ele batia na porta querendo conversar com ela e ela desesperada. O marido conseguiu convencer ela a sair do banheiro e ela voltou a dormir porque ela estava dopada e ela acabou voltando a dormir, mas no dia seguinte ela foi e contou tudo pro irmão dela, que falou para ela que provavelmente ela estava sendo dopada. A Natasha ficou em estado gravíssimo no hospital. Hoje ela tá viva, graças a Deus, mas ela ficou em estado muito grave. Ela se separou desse rapaz, mas ela tá lutando na justiça contra ele. A gente ainda não tem um desfecho desse caso, porque é um caso muito recente. Ela tá expondo ele, dando entrevistas, mas ela ficou aí com uma dívida, além das sequelas, né, de tudo que ela passou, ela ficou com uma dívida de mais de 500 mil no nome dela, porque ele usava tudo no nome dela. O que vocês acharam desse caso? Comenta aqui que eu quero saber.